partir da ideia da qual Deus fez o mundo. Deus fez o mundo e colocou dentro desse mundo coisas. Essas coisas não têm nome. Vamos chamar essas coisas de indivíduos. Entre esses indivíduos, há um que se reconhece por humano. Esse humano pode-se dizer que é semelhante a Deus. Mas em vez de fazer o mundo, ao humano coube a tarefa dada por Deus, não de fazer, mas de conhecer o mundo de indivíduos. O humano possui duas formas de conhecimento: o corpo e a mente. Enquanto o corpo vem com sua ferramenta chamada de sensibilidade, a mente humana tem como instrumento a razão. A razão é invisível e ela se serve da linguagem. A linguagem também é invisível e ela também se serve das palavras escritas e faladas. Nessa tarefa dada ao humano de conhecer o mundo, nascerá uma forma exclusiva para tal. Chamam-na filosofia. No início, os filósofos vão dizer que o corpo, com sua sensibilidade, é capaz de conhecer. Porém, a sensibilidade seria incapaz de explicar o que as coisas sem nome são. E ainda, essas coisas feitas por Deus têm começo, meio e fim. Sofrem mudanças. O conhecimento por meio da sensibilidade seria um conhecimento afetivo. Afeto seria aquilo que as coisas que Deus fez sem nome causam na sensibilidade do humano diretamente. Com isso, a filosofia no início elegerá a razão como a ferramenta capaz de dar nome às coisas que Deus fez e explicar o que elas são. As coisas sem nome, feitas por Deus, são as coisas em si. Deus criou várias coisas e essas coisas se repetem no mundo ao infinito. O humano, filósofo, só teria a razão para dar conta, como o conhecimento de tudo que Deus fez e que se repete ao infinito. O problema é que a razão humana só teria a linguagem como ferramenta de conhecimento das coisas em si que se repetem no mundo. Além disso, a linguagem é limitada. A solução será a linguagem fazer generalizações ao nomear as coisas que Deus fez. Para indivíduos que se repetem, a linguagem dará o mesmo nome. Ao dar um nome a uma coisa em si, ou seja, a um indivíduo, a linguagem também estaria dando a essência deste indivíduo. Isso mostra que o humano, se tem alguma chance de chegar à coisa em si, ou chega pela sensibilidade ou pela razão. A sensibilidade também é limitada, já que só possuímos os 5 sentidos do corpo. E ainda há quem nasça privado dos 5 sentidos, de um deles. A conclusão é de que nunca chegamos à coisa em si, pois o humano é o seu próprio impedimento. Aquilo que Deus fez sem nome nunca poderá ser conhecido em si mesmo. No início, a filosofia elegerá a razão como ferramenta mais adequada do que a sensibilidade para dar conta dessa aproximação do que Deus criou e chamou de coisa em si. Alguns filósofos vão afirmar que, ao se aproximar da coisa em si por meio da razão, estariam de posse da verdade. A linguagem da razão encontra a essência das coisas ao conceituá-la. Conceito, essência e nome são a mesma coisa, que a razão, pela linguagem, se utiliza para se aproximar da coisa em si. Aquilo que Deus fez sem nome e que vimos ser impossível de o humano conhecer. E se trocássemos conhecer por poder? Isso é uma discussão para uma próxima aula de nossa filosofia aqui no canal. Não deixe de acompanhar, não deixe de seguir-nos
Não deixa de compartilhar, não deixa de curtir. Um abraço e até a próxima. Espero que tenha gostado dessa brevíssima narrativa filosófica.